Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET Via Max. Hoje o programa discute a criação do ICMS ecológico em Santa Catarina, o único estado da região sul do Brasil que ainda não tem o ICMS ecológico. O projeto de lei já foi apresentado na Assembleia Legislativa. Como é que está a tramitação dessa proposta? O que é, de fato, o ICMS ecológico? Quem é que vai pagar essa conta? Alguém mais paga essa conta? O setor produtivo, o consumidor? Como é que funciona na prática? Quais seriam os critérios para implantá-lo aqui no estado? A viabilidade, como é que está esse movimento? E ainda, quais as vantagens da sociedade ela pode ter com a criação do ICMS ecológico? Este é o ponto de partida do Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que já está no ar. O Conversas Cruzadas tem um oferecimento de Firenze Business Park, lotes comerciais, industriais e de serviços. Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. E Queres, Natal todo dia, compre e concorra a um Hyundai iX35. Hoje nós estamos na companhia do assessor jurídico da Federação Catarinense dos Municípios, Eriksen Elvanger. Também está aqui conosco o advogado da FACISC, Guilherme Dalla Costa. O Conversas Cruzadas recebe também a diretora de Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável na Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável no Estado, Flávia Ila. E também está aqui conosco o empresário Odílio Guarese, que é vice-presidente da FACISC na Regional da Grande Florianópolis. Muito obrigado pela atenção de todos, hoje, esta noite aqui conosco, no Conversas Cruzadas na TV Com. Como já chama a atenção, né? Nós temos 14 estados brasileiros que firmaram já a legislação, que instituíram o ICMS ecológico. Da região sul, Santa Catarina é o único estado que não possui o ICMS ecológico. Bom, doutor Guilherme, para explicar para o nosso telespectador de forma conceitual o que é o ICMS ecológico, quem é que paga essa conta, ou é só o meio ambiente que agradece? Como é que funciona? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite aos demais participantes. O ICMS ecológico, na verdade, não é um tributo novo. Ele trata-se de uma redistribuição da arrecadação gerada dentro do estado de Santa Catarina do ICMS. Ou seja, hoje nós, constitucionalmente, existe a repartição do ICMS gerado, parte vai para, parte fica com o estado e parte vai para os municípios, e distribuído de uma forma, no sentido de 85% desse recurso do ICMS é distribuído para os municípios numa forma de acordo com o desenvolvimento econômico e de acordo com a arrecadação. Ou seja, aqueles que mais arrecadam, mais industrializados, recebem uma parcela um pouco maior. E 15% de um percentual é distribuído de forma igualitária entre todos os municípios do estado. O que se propõe com o ICMS ecológico, e temos que ter cuidado um pouco com esse termo ICMS ecológico, para não dar a ideia da criação de um novo tributo, mas o que se pretende é nada mais do que fazer uma redistribuição dessa receita, desses 15%, redirecionando para os municípios que adotarem critérios ambientais de acordo com o que o projeto de lei dispõe. Sim. Então, dos 15% restantes, que hoje vão de forma igualitária para todos os municípios, eles seriam distribuídos de acordo com as ações na área ambiental. A ideia do projeto de lei que tramita na Assembleia é de que não seja distribuído 15%, e sim se distribuam 13%, e os outros 2%, para totalizar esses 15%, eles sejam distribuídos de acordo com os critérios ambientais descritos na lei. Então, municípios que tenham corredores ecológicos, unidades de conservação, sistemas de tratamento de resíduo, aterros sanitários, esses seriam os critérios para que esses municípios possam receber uma parcela maior de recursos. Tá, mas deixa eu só entender o seguinte, então, só 2% no caso? 2%. Então só seria mexer em 2%. Mexeria em 2%. Quer dizer, os 13% seriam de forma igualitária? Sim. 2% só é suficiente? Quanto é que isso representa, hein?
Em termos de recurso, é significativo. A reserva do Estado, a Flávia tem alguns dados aí. Dados aqui. Dos 25% que ficam para o Estado, né, em 2010, no Estado de Santa Catarina, foram arrecadados 3.172 mil, sendo que desses, a parte de movimentação econômica, que é referente a 85%, 2.696, e a parte de cota fixa hoje ficou em 400 e poucos milhões e foram distribuídos em 1.624.000 para cada município, a cota fixa. Então, em 2010, cada município de Santa Catarina recebeu 1.624.000 reais. Todos esses municípios receberam esse 1.624.000 reais da cota fixa. Sim. A ideia dessa lei que tramita é pegar 2% desse 1.624.000 e redistribuir para os municípios que tenham ações ambientais relevantes. Sim, qual é a posição, já uma posição fechada da Federação dos Municípios? Boa noite. Boa noite. Na verdade, a Federação Catarinense de Municípios ela não se opõe ao projeto, ela tem interesse, entende que é uma medida importante de melhoria dos índices ambientais, né? Mas ela tem algumas ponderações no que se refere ao critério de rateio, né? Primeiro, porque se mexe apenas na parcela dos municípios, sem ter uma contrapartida dos demais entes, tendo em vista aí que a Constituição prevê que todas as 3 esferas têm que contribuir na esfera ambiental, né? E também ela teme um pouco que esse sistema de rateio proposto pela lei, num primeiro momento, ela vá apenas beneficiar aqueles municípios que já preservam o meio ambiente, né, em detrimento daqueles que ainda têm grande dificuldade de melhorar os aspectos de sustentabilidade do seu próprio território, né? Então o objetivo seria realmente criar mecanismos que, primeiramente, que o Estado, já que ele está propondo a lei, o Estado também coloque recursos para melhorar essa distribuição e incrementar esses índices, e de outro lado que se crie uma medida de também melhorar, paralelamente a esse critério de rateio, melhorar também aqueles municípios que não têm nenhuma medida eficaz de controle e melhoria do meio ambiente. Já. Exatamente, que eles já estão degradados, né? Qual é a posição do setor produtivo? No caso, a FACESC tem uma posição fechada, estimula esse tipo de iniciativa, acha que é uma boa? Boa noite. Boa noite, Renato, os colegas debatedores. O que acontece é o seguinte: como em quase todos os projetos, há uma grande importância da parceria público-privada. Eu acho que isso não só cabe ao setor público, como também tem que haver a participação da iniciativa privada. Só que para tudo isso existem custos e investimentos. Então, assim como o município também, através, né, da FECAM aqui representada, quer saber qual é a contrapartida que ele vai receber, o empresário que investir também em estrutura, porque ele vai ter que investir. Ele vai ter que, por exemplo, na coleta de resíduos sólidos, na redução de poluição, em si, numa série de projetos que ele vai investir, qual é o retorno que ele vai ter? Qual é a isenção que ele vai ter? Qual é o incentivo que ele vai ter por parte do poder público? Porque o que nós podemos reafirmar aqui é de que o setor produtivo já não suporta mais a carga tributária. E isso vai recair como mais uma despesa para a empresa se ela for, digamos, obrigada a investir em infraestrutura para projetos em defesa do meio ambiente. Então, nós estamos de acordo plenamente, porque vocês sabem muito bem que atrás ou à frente de qualquer empresa existem seres humanos que pensam no meio ambiente, que pensam em si, que pensam nos seus. E no desenvolvimento sustentável, é lógico, porque nós que somos empresários não pensamos em projetos para curto prazo, nós pensamos em projetos para a vida inteira. Então nós temos que preservar o ambiente onde estamos inseridos para que possamos com isso, então, darmos sustentabilidade às nossas empresas. Só que esses investimentos requerem também um incentivo. E aí nós queremos saber qual é a contrapartida. Foi muito bem colocado aqui, compete ao governo federal, estadual e municipal. Nós também temos tributos federais, estaduais e municipais. E para a empresa que realmente, comprovadamente, investir em projetos dessa forma, qual é a isenção que ela vai ter? Qual é o incentivo que ela vai ter? Então a nossa expectativa também é essa, e digo mais, já existem muitas empresas investindo nisso, Renato e caros telespectadores, muitas empresas já preocupadas com isso, até porque
como Santa Catarina ainda é um dos únicos estados que não está inserido nesse projeto, existem muitos países inseridos nesses projetos e que vinculam a compra de produtos a projetos dessa forma, ou seja, a exportação de determinadas empresas está vinculada a projetos de preservação do meio ambiente, a produção sem degradação do meio ambiente, isso existe. Então, quer dizer, existem já muitas empresas que estão enquadradas e as demais estão dispostas a se enquadrar, só que com a preocupação de não aumentar mais custos, porque a concorrência está aí às portas e já não temos mais limites de absorver maiores custos de produção. Então essa é a posição da classe produtiva. E qual é a postura? O governo do estado defende o ICMS ecológico? Sim, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, ela é favorável a que haja ICMS ecológico desde que a gente tenha uma lei ou uma política pública de peso, com base, estudada e avaliada pelo grupo técnico. Então, hoje, o nosso papel tem sido, nós montamos um grupo técnico dentro da Secretaria, com membros de todas as diretorias, com a participação da Secretaria da Fazenda, para avaliar todos os projetos de lei que nós temos recebido. Nós recebemos esses projetos de lei para avaliar. Então, nós montamos esse grupo técnico, estamos fazendo uma avaliação sobre esses projetos, analisando também todas as leis dos 14 estados brasileiros que já possuem ICMS ecológico para ver como funciona lá e vendo como tem sido o modelo de aplicação desses projetos de lei nesses estados, para daí sim a gente ter um parecer final e ver qual vai ser a posição da Secretaria, da SDS em relação ao tema. Tem um prazo para isso? A gente definiu que até maio a gente tem uma proposta fechada de como é que vai seguir esse processo. Mas completando o que você falou, o estado de Santa Catarina ele não tem o ICMS ecológico, é o estado da região sul que não tem, mas nós temos outros projetos de desenvolvimento sustentável acontecendo no estado que às vezes não são mencionados, mas ocorrem, né? Porque às vezes a gente fica um pouquinho como vilão, né? O único estado da região sul. Mas nós temos outros projetos de apoio à preservação ambiental com eficiência. Nós temos o PSA, que é pagamento por serviços ambientais, com uma lei aprovada, o decreto de regulamentação em fase final para aplicação, abertura do edital, que não deixa de ser um ICMS ecológico, porque é você pagar para quem preserva, né? Mas aí você paga direto para o proprietário rural. Sim. Concordo quando você diz que nós não devemos nos ater somente aos municípios que já possuem as áreas preservadas, e sim também aos municípios que querem preservar suas áreas degradadas, ampliar o leque, né? Porque a ideia é que o Estado ele preserve o que tem de remanescente, mas que ele também recupere e restaure o que temos de áreas degradadas. Então a gente não pode só punir quem não preservou nunca, se ele se coloca com vontade de cumprir. Tá, eu queria entender, para daqui a pouco, depois do intervalo, os senhores que estudam este assunto, eu queria entender também o seguinte: quais são os exemplos, né, e quais são as experiências dos 14 estados da federação que já aplicam o ICMS ecológico? Essa comissão vai estudar esse assunto, mas algo nesse sentido a gente deve ter, né, já como premissa para o nosso debate aqui. Eu quero saber se as experiências são positivas nos 14 estados brasileiros que já praticam o ICMS ecológico, e como é que seria a participação da iniciativa privada neste processo. Você cria obrigações legais, enfim, compromissos na área ambiental. Como é que isso funciona? Isso tem um custo para o setor privado? Enfim, vamos para o intervalo e até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. O nosso assunto hoje é o seguinte: tem um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa, na LESC, aqui em Santa Catarina, e que trata da criação do ICMS ecológico. São 14 estados brasileiros que já praticam, que já criaram a lei do ICMS ecológico. E aqui o estado de Santa Catarina é o único estado da região sul que ainda não possui o seu ICMS ecológico. A gente já explicou na abertura do programa como é que funciona o ICMS ecológico, que dá uma espécie de premiação, né, para os municípios que tratam a questão ambiental com cuidado maior, que tratam a questão ambiental
com algum tipo de responsabilidade que se exige hoje em pleno século XXI. Dos 14 estados brasileiros, o que nós temos dessa experiência vivida por esses estados que já implementaram o ICMS ecológico? O que a gente pode falar a respeito disso? A experiência, ela é positiva, o debate está aberto. O que o senhor pode comentar a respeito? Pelo que nós temos conhecido dos estados, e tivemos a oportunidade, dias atrás, de ouvir o coordenador do ICMS ecológico do estado do Paraná, Gerson Jacobs, e veio até Santa Catarina apresentar o que o Paraná vivencia em termos de ICMS ecológico, e como sendo o estado pioneiro, está muito mais avançado, e a experiência deles é hoje já ótima, né? Um repasse de recursos já gradativo, aumentando a cada ano para os municípios, o desenvolvimento de atividades ambientais dentro dos municípios melhorando a cada ano também. E lembrar que o estado do Paraná pratica um percentual igual o Santa Catarina, 2%, e nós temos unidades da federação, como o Tocantins, que o ICMS ecológico é 12% esse repasse. Claro que vive em outra realidade, áreas indígenas, municípios que têm altas grandes unidades de conservação, mas em termos de estruturação dos estados, a experiência tem se mostrado muito boa e tem se mostrado como um mecanismo de incentivador no desenvolvimento de projetos de meio ambiente no município. Tá, eu queria que a gente citasse aqui exemplos, né? Você falou agora há pouco em corredores ecológicos. Então, o que seriam os corredores ecológicos? O que mais que a gente pode citar? Que tipo de contrapartida é exigida, né, para que aquele município seja premiado? Pela legislação, pelo projeto de lei que tramita na Assembleia, haverá necessidade de unidades de conservação no município, então ele pode receber um repasse, que aqui na lei é descrito como 0,75%, se ele possuir unidades de conservação, de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, se ele possuir sistemas de tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, né, ou seja, os aterros sanitários, né, pode receber também um percentual, 0,25%, e depois outras atividades que a lei descreve, como corredor ecológico para conservação da biodiversidade, que são áreas de proteção limítrofe entre municípios, recuperação de áreas degradadas com reflorestamento de nativas, proteção de mananciais, né? Temos diminuição de fontes de poluição, até um exemplo muito interessante aqui, Renato, que é a adoção de sistemas de produção agroecológicos e que valorizem variedades nativas, né, de Santa Catarina, com agroecologia. Então, essas são as propostas da legislação. Produtos sem agrotóxicos. Eu diria até, por exemplo, o próprio plano diretor, que venha contemplar o menor uso do solo, por exemplo, mantendo mais áreas de preservação permanente, parques, entre outros. Isso tudo são custos, seja para o erário público, seja para a iniciativa privada, que aí tem que vir através dessa compensação desses teóricos 2% que estão sendo sugeridos. Isso que está sendo falado é um projeto de lei, né? Ainda não é lei. Agora, na realidade, tudo que pode ser feito e que deve ser feito tem que buscar essa compensação em cima disso. Agora, passa pela iniciativa privada diretamente. Porque você tem um terreno e vai edificar, vamos falar da indústria da construção civil. Se puderes edificar maior área de metros quadrados, o aproveitamento desse terreno econômico, financeiramente, vai ser maior. Porém, a preservação dele vai ser menor. Se você deixar uma área maior de preservação, consequentemente o custo da obra final vai ser maior, porque o rateio do terreno acaba sendo maior sobre o custo da edificação. Uma situação que talvez tenha até levado um pouco a esse debate também, o Código Florestal a nível nacional, que foi tanto debatido e tal, e que felizmente foi basicamente dirigido por Santa Catarina também, porque nós temos as nossas particularidades, então até é bastante complexo, talvez que a gente fique fazendo comparativo com outros estados, que Santa Catarina é um estado pequeno, é um estado de pequenas propriedades, maciça maioria pequenas e médias cidades, e que na realidade a preservação também tem que ser avaliada de uma maneira
um pouco mais focada. Não podemos buscar exemplos na Amazônia, por exemplo. Sim, eu acho que temos que avaliar com bastante critérios. Tá, agora, que é válido, sim. Não tem... eu queria entender o seguinte. Bom, aí você cria um parque, você cria uma área de preservação. Fica no papel ou se faz uma fiscalização? Isso que eu queria entender. Porque, de repente, você cria um parque, você cria um corredor ecológico e aquilo ali está no papel. A ideia de incentivo ao invés de comando e controle, porque o ICMS ecológico, assim como pagamentos por serviços ambientais, eles são processos de incentivo à preservação ambiental que sai da legislação de comando e controle, ou seja, ou você preserva ou você toma uma multa e passa. Se você preservar, você é premiado. É uma premiação que um proprietário rural vai ter por ter cuidado da sua propriedade de forma correta. É uma premiação para aquele município que tem projetos ambientais relevantes. No entanto, há que haver um monitoramento. No caso do PSA, a gente tem um projeto, um programa que envolve o monitoramento como base. Porque eu não posso pagar para um proprietário e daqui 6 meses ele vai lá e corta aquilo que ele se comprometeu a preservar. Assim como eu não posso repassar ICMS ecológico para o município e não controlar se realmente aquilo que ele apresentou como áreas ambientalmente preservadas se mantenham assim. Então eu acho que o monitoramento, a fiscalização fazem parte desse processo, obviamente, assim como tudo que se refere à preservação ambiental. Mas eu acredito que esses são os melhores instrumentos para que haja a conservação. Mas, na realidade, eu acho que vai trabalhar um paralelo, né? Você vai ter que ter uma carta não diria uma carta de intenções, mas uma própria legislação no município, e ela vai ter que ser feito cumprir. Sim. E fiscalizada para ver se vai estar sendo cumprido. Bem como a Flávia mencionou. Se ficar estabelecido uma área de preservação permanente, pode ser até que seja privada, e ficar acordado que aquela empresa terá benefícios por manter aquela área preservada, terá que de vez em quando ser fiscalizado, ver se realmente está sendo preservado. Até funciona paralelo. Fazendo um adendo, né, que também seria importante criar um índice objetivo que servisse de parâmetro técnico para avaliação desses melhoramentos ambientais feitos pelos municípios, né? Para que não haja subjetividade na escolha desse critério de rateio, e também para que os municípios também possam eventualmente contestar, né, um indicador aqui que foi atribuído para ele como tendo ou não tendo, né, para fins de recebimento do valor. Então é importante criar um índice de conservação ambiental objetivo para fins de repasse, né, com possibilidade de contraditório por parte dos municípios, das associações de municípios, e de preferência gerido por um órgão ambiental, né, a Fátima ou a própria SDS, né, que cria então esse parâmetro isonômico para todos os municípios. O recebedor do recurso vai ter que comprovar se ele realmente aplicou daquela forma que a lei está... Uma situação que me veio em mente agora, e eu gostaria também de levantar esse tema aqui, Renato, e os demais colegas aqui, por exemplo, especificamente a Grande Florianópolis. Biguaçu recebe o lixo sólido da região. São José recebe o esgoto da região. Palhoça e Santo Amaro da Imperatriz nos fornecem a água. Como proceder nessa situação? Um consórcio de municípios? Eu fui presidente da AENFLO, que é a Associação Empresarial da região, e hoje estou na FACISC e sou vice-presidente regional, justamente englobando as associações empresariais desta região. E vejo que esse é um tema que tem que ser vinculado. Hoje não podemos mais discutir isoladamente quase nada. Mas nesse ponto, Otílio, me parece que o diagnóstico já está perfeito, né? Sim. Que é preciso pensar esses problemas, essas questões, de forma regionalizada. É o entendimento das entidades empresariais, é o entendimento dos especialistas, e parece ser, de uma forma mais lenta, o amadurecimento por parte dessa percepção, o entendimento também do setor político. Por exemplo, só que ainda não há uma articulação nesse sentido. E especificamente nessa questão do ICMS ecológico, como proceder? Aí eu faço um autoquestionamento para que a gente possa levantar esse debate. Por exemplo, a questão do saneamento básico. Não adianta São José cuidar do saneamento, estou falando aqui de forma hipotética. Perfeito. Se Florianópolis não cuida, o mar é o mesmo. Com certeza. A Bahia é a mesma, né? Eu acho que tudo isso é o que o grupo técnico que a gente montou vai avaliar. Porque assim, quando se cria um projeto de lei desse e coloca-se, por exemplo, aqui, protegerem os mananciais. Ok, de que forma?
Como? Quem fará esse trabalho? Como é que vai ser avaliado se esse manancial realmente está protegido? E se esse manancial for no município vizinho e abastece o outro? Qual é a compensação que ele vai receber? Além se ela não tiver um projeto de operação, de como ela vai ser colocada em prática, e a gente sentiu isso muito fortemente dentro da SDS com o PSA, foi 1 ano de trabalho, de pesquisa com um grupo técnico para a regulamentação dessa política, para ver como em campo a gente vai trabalhar, como é que o operacional vai, quem é que vai a campo fazer esse monitoramento? É a Fátima, é a Epagre, é a SDS, é o terceiro setor. Quem é que valida essa avaliação? Ou seja, a gente precisa discutir muito, e é por isso que a posição da SDS e do secretário Paulo Borhausen é: criem grupo técnico, estudem isso profundamente, para a gente realmente apresentar um projeto para o Estado que vá ser cumprido de forma a ouvir todas as áreas, porque a gente não pode criar uma coisa dentro sem ouvir as outras áreas que estão relacionadas a esse processo, e aí sim a gente tentar colocar isso em prática. Bom, e eu sei que a FECAM tem uma ideia de um modelo consorciado, né? Sim, ela promove, né, na verdade, que os municípios se engajem conjuntamente para realmente oferecer soluções nessa parte ambiental, né, tanto na área de saneamento. Agora mesmo a FECAM encabeçou a criação de um consórcio em âmbito estadual, né? Ainda nem todos os municípios ainda já são consorciados, mas já tem a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, a ARES, né, que tenta promover políticas na parte de saneamento básico nesses municípios consorciados de âmbito estadual, e também promove a regulação, né, desses serviços, justamente estimulando políticas públicas para melhoramento do saneamento nesses municípios consorciados. Não só nisso, também em outros setores, a FECAM promoveu o consorciamento como uma medida mais eficaz de controle conjunto, até porque os municípios, como vocês falaram, isoladamente não conseguem, às vezes, tomar uma medida eficaz. Né? Pois é, mas nesse aspecto a gente precisa de um grau de maturidade, né, política bastante elevado, né? E aí a gente depende de combinações político-partidárias, é um negócio muito complicado, né? Quer dizer, o Estado como uma visão pública, tem que estar acima do processo eleitoral, né? E infelizmente ainda não está. É uma políticas pena, né? de Estado e não de governo. Exatamente, esse é o ponto. Eu acho que esse é o grande ponto que esse projeto, ou que essa discussão do ICMS ecológico vai trazer para Santa Catarina, e que vem ao encontro da Rio Mais 20, o ano que vem, que é nada mais do que uma economia verde. Como construir isso dentro de Santa Catarina e como traçar políticas fiscais e de incentivo para que as empresas, o empresário, cada vez invista mais em meio ambiente, para que ele use material reciclado no seu produto, para que ele auxilie, que ele crie uma unidade de conservação, para que ele proteja os mananciais. Ou seja, esse é o ponto chave. Hoje, a questão ambiental não se pode mais dissociar ela da questão econômica. Nós estamos vendo aí uma conferência do clima na África do Sul, que os relatos que se leem no jornal hoje, pouco se fala nas emissões de carbono, e só em economia. A questão econômica hoje ela é muito mais forte. Então, como fazer isso entrar dentro da questão ambiental das empresas, para que isso se torne políticas de incentivo de fiscal, do governo? O senhor traz um ponto interessante, preciso chamar um intervalo, mas antes disso o seguinte, né? Está se discutindo agora, né? Onde é que se avançou, onde é que não se avançou no protocolo de Kyoto, né? Na redução da emissão de gases. E aí você tem a Europa, basicamente, né? A Europa empobrecida que acatou, e você tem Estados Unidos e China, que são os maiores poluidores mundiais, que não acataram, né? Então não chega a 20%, né? Não chega a 20% os países que... E quem vai investir agora? De poluição, né? E quem é que vai investir agora no momento de crise, né? É um grande desafio. Eu preciso chamar um intervalo comercial, eu tenho uma dúvida. Esse projeto e a ideia que está em construção no governo do Estado, por exemplo, se ele valoriza as práticas positivas, concedendo benefícios, né? E repassando verba para aqueles municípios cujas práticas são positivas, há um risco do município com baixo IDH, baixo índice de desenvolvimento humano,
receber menos, um município que tem baixo IDH e que não tem boas práticas de reduzir menos aquilo que recebe e, consequentemente, piorar ainda mais a situação, a gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. O nosso assunto hoje é o ICMS ecológico. Santa Catarina é o único estado da região sul que não criou ainda o seu ICMS ecológico. São 14 estados brasileiros que já criaram o ICMS ecológico, que é uma lei onde há uma premiação, né? Para a gente resumir aqui, a gente já está discutindo isso desde a abertura do programa, há uma premiação para aquele município que tem boas práticas ambientais. Em suma, é isso. E é isso que a gente está discutindo aqui. Uma dúvida que eu tenho é o seguinte: há um risco do município com baixo IDH, com baixo índice de desenvolvimento humano, cujas práticas ambientais inexistem, e esse município receber menos ainda em função disso e ser prejudicado? Acredito que não. Primeiro porque no governo atual o foco é o desenvolvimento humano, a melhoria da qualidade de vida para as regiões de baixo DH. E por coincidência ou não, muitas áreas de baixo DH, elas são áreas potenciais da biodiversidade, ou de degradação, ou muitas vezes de áreas potenciais, porque tem sim remanescentes. E como ele disse anteriormente, a ideia de um ICMS não é só premiar quem tem áreas preservadas, e sim quem tem vontade de preservar. Uhum. E é bom lembrar que em áreas de baixo DH, a gente pode, através do ICMS ecológico e do incentivo à preservação ambiental, gerar empregos verdes, criar viveiros de mudas nativas para que esses proprietários possam fazer o seu restauro das áreas degradadas. Então, a ideia é desenvolver e que chegue um pacote de projetos socioambientais e de desenvolvimento econômico sustentável nas áreas de baixo DH também. Esse é um foco muito importante da discussão desse grupo criado na SDS, de como que essas áreas, independente da sua condição de preservação, podem ser contempladas também com esse benefício, essa premiação. Eu imagino que Santa Catarina, já discuti isso numa outra ocasião, tem todo o perfil para ser um estado verde, né? Para ser um estado que vire referência mundial nessa área, né? Porque esse é o vento que está soprando nesse século XXI, né? E isso é muito valorizado no exterior, né? Pelo turista de alto poder aquisitivo e tal, né? E a gente não vê muito estímulo, por exemplo, à produção orgânica, que tem maior valor agregado, enfim, né? Não tem muito estímulo para esse tipo de coisa, né? É uma pena. Eu digo que sustentabilidade é um valor econômico irreversível. Eu acho que hoje em dia e daqui para frente isso não volta mais. Sim. Ou as empresas, as instituições, o próprio poder público, a administração pública direta e indireta se enquadrem e se tornem sustentáveis, ou elas estão fora, literalmente, do mercado. Acho que daqui para frente é como ele falou, ou uma empresa tem ações de sustentabilidade no seu processo produtivo, ou ela não participa de licitações, ela não compete, ela não exporta e ela vai perdendo força. Mas, Renato, né, na realidade Santa Catarina tem essas particularidades, mas tem dois focos de visão. Tem uma teórica facilidade por ser um estado pequeno, por ser um estado de pequenos municípios, pequenas propriedades, indústrias de todos os níveis, de todos os segmentos, mas isso também traz uma necessidade de uma exploração quase que total desse potencial para poder ter competitividade, para poder produzir, porque pelo fato de sermos pequenos, temos que aproveitar da melhor maneira possível ou maior maneira possível. Da melhor maneira possível seria racionalmente, seria preservando e tal. Agora, da maior maneira possível, com maior competitividade e menor custo, seria aproveitando e explorando ao máximo o que seria um erro, né? Sim, então nós temos dois ângulos de visão aí que tem que ser bem analisados. E aí eu volto àquilo que foi mencionado pelo nosso parceiro aí da FECAM, o Eriksen, de que temos realmente que dividir essa responsabilidade com o governo federal também, sim. Porque nós somos pequenos, mas nós somos grandes contribuintes para o desenvolvimento do país.
e nós temos que ter um maior reconhecimento. E esse reconhecimento, vamos supor, nós também somos corresponsáveis pela preservação da floresta amazônica. Sim. Por quê? Porque enquanto a floresta amazônica está lá preservada maravilhosamente bem, o estado do Amazonas, então, tem uma bela área de preservação e nós aqui não a temos, mas é porque nós estamos produzindo aqui bens de consumo para sustentar a Amazônia também, para sustentar os amazonenses também, para sustentar as exportações do país também, e que vem gerar recursos para que se possa preservar aquela área. Então, realmente temos que avaliar esse projeto de uma maneira nacional, estadual e municipal. E, logicamente, com a iniciativa privada participando, justamente porque cada um de nós paga uma fatiazinha, pequena que seja, pela preservação da floresta amazônica, que é o pulmão do mundo hoje, né? Então tem que ser visto dessa forma. Os municípios catarinenses, vamos pegar aqueles municípios menores acima de tudo, como é que eles estão estruturados? Eles têm capacitação, corpo técnico, imagino que essa seja uma dificuldade, né? Para a implementação de políticas públicas locais de preservação ambiental? Na verdade, a maior parte dos municípios pequenos, eles não dispõem de um sistema adequado, né, de gestão do meio ambiente, não possuem fundações específicas capacitadas para fazer o licenciamento ambiental, né, para fazer o acompanhamento, fiscalização de atividades ambientais, acabam deixando isso para o Estado. Mas até puxando o foco da pergunta, né, se os municípios com baixo IDH poderiam absorver de uma maneira positiva, a FECAM entende que na verdade, se levado em conta isoladamente esse projeto aqui, da forma como está colocado, mexer tão somente na parcela fixa dos municípios vai acabar direcionando esses recursos aqui para os municípios que já preservam ou aqueles que já têm um bom IDH e que acabam tendo uma melhor estrutura para pensar na questão ambiental, né? Então vai melhorar aqueles que já estão bem. Exatamente, porque a questão ambiental, a preservação ambiental, ela anda muito com outros fatores, né? Com um bom desenvolvimento econômico, um bom desenvolvimento econômico anda junto com um bom desenvolvimento político, né, daquele município. Então, se você tem um baixo IDH, na verdade, você tem uma estruturação política econômica mais deficitária. Qual é o remédio no caso? Bom, a FECAM, ela propôs, inicialmente em 2003, quando teve um projeto, fez uma proposta de criação de um fundo paralelo, né, em que paralelamente a esse sistema de ICMS, o Estado também colocasse um recurso, né, para distribuir para aqueles municípios que têm déficit na questão ambiental, para que eles possam passar a implementar políticas. Não precisa ser um fundo, fornecido unilateralmente sem que o município dê uma contrapartida objetiva. Não. O Estado ele pode fiscalizar e exigir que o município que recebeu recursos tome medidas efetivas, né, sob pena de perder o repasse. Sim. Enfim, mas a FECAM, ela defende que o Estado também entre com uma parcela para também estimular esses municípios que têm baixo IDH, né? E aí? Os conselhos municipais de meio ambiente sugeridos nesse específico projeto de lei, ele sugere que, para que o município participe do ICMS ecológico, ele crie seus conselhos municipais de meio ambiente. Aí há que haver um apoio do Estado para que esses conselhos se estruturem. Mas o que ele está dizendo, para você ter uma ideia, o PSA, que é Pagamento por Serviços Ambientais, que nós vamos abrir o primeiro edital ano que vem, coincidentemente ou não, vai abrir na área de baixo IDH do Estado, a menor IDH do Estado, que é o corredor do Timbó, que é uma área relevante ambientalmente e de baixo IDH. Por quê? Porque a gente precisa... Os projetos de desenvolvimento, sustentabilidade significa desenvolver a parte social, econômica e ambiental. Sim. Não adianta tu preservar Sim. E a comunidade que vive embaixo dessa preservação tem péssima qualidade de vida. E esse não é o foco do governo atual do Estado de Santa Catarina, nem a política da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável. A ideia é que haja um desenvolvimento socioeconômico dessas regiões. Que essas regiões, através da sustentabilidade, melhorem a sua qualidade de vida, melhorem os seus empregos, passem a ter renda dessa preservação. A preservação, ela traz renda, ela melhora a qualidade de vida. Serviço ambiental é tudo aquilo que serve de matéria-prima para a produção, usar para construir o seu produto. É matéria-prima para o produto. Então, se eu não preservo, o serviço ambiental que eu utilizo para produzir, ele vai acabar, ele vai entrar em extinção, ele é finito. Então,
Isso tudo é entrelaçado que tem que trabalhar em conjunto. Não adianta a gente só apoiar as áreas de preservação e as de DH baixo a gente deixar de lado porque elas não estão preservadas, porque isso não é sustentabilidade. Esse Código Florestal, aprovado aí recentemente no Senado, né, o texto base, qual é o impacto dele aqui para Santa Catarina? Bem, ontem à noite, né, tivemos a aprovação do projeto no Senado e realmente agora volta à Câmara para rediscussão das alterações que sofreram no Senado. Basicamente, as alterações dizem respeito à manutenção da reserva legal e também das áreas de preservação permanente, né? Lembrando que no texto do código, o que está se discutindo é a recomposição das áreas que já foram degradadas, ou seja, áreas de preservação permanente, matas ciliares que já foram suprimidas até junho de 2008, como elas vão ser recuperadas, né? Há uma linha de defesa do movimento ambientalista de que essas áreas devem ser mantidas em 30 metros. A proposta que passou no Senado é que apenas haja uma recuperação de 15 metros, enfim. Mas o texto ainda mantém áreas de preservação permanente como elas são tratadas hoje no Código Florestal, isso ou seja, 30 metros. Para Santa Catarina, independente do tamanho das propriedades, do tamanho dos municípios, numa visão de desenvolvimento econômico, de uma economia verde, nós temos que pensar assim, a culpa de um desenvolvimento, ou de uma economia, ou da agricultura, ela não está ligada à existência ou não de uma mata ciliar. Isso se deve a um modelo de desenvolvimento econômico, enfim, que é uma outra discussão. Mas para Santa Catarina, a manutenção dessas áreas, ela é significativamente boa, porque nós temos problemas, somos um estado que sofre com grandes desastres, temos que manter a nossa cobertura vegetal, temos um grande percentual de cobertura vegetal existente, de acordo com o inventário florístico florestal, mas as alterações ainda acredito que vão sofrer alguns embates judiciais, até porque nós temos, Santa Catarina tem o seu Código Ambiental do Estado, o Código Florestal está vindo agora, depois tramitando na Câmara, e ainda vamos ter grandes discussões como vamos aplicar a nossa legislação, a legislação federal. Isso ainda acho que em 2012 vamos saber como isso vai se dar ao certo. Pois até o senhor pode me ajudar nessa. O senhor estava falando, há uma dúvida, né? A chamada insegurança jurídica que tanto o investidor, né, o empreendedor, ele reclama. Hoje nós temos a seguinte situação: o Código Ambiental Catarinense, ele foi aprovado na Assembleia Legislativa, correto? Certo. E está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal. E há um hiato, então, há uma insegurança jurídica hoje, há um hiato na legislação. Como é uma lei estadual que entrou em conflito com a lei federal, tem uma DIN acontecendo, sim, mas essa lei ela tem que ser regulamentada e, que eu saiba, o Estado está esperando a decisão do que vai acontecer com o Código Federal para aí sim tomar uma posição em relação ao Código Estadual. Essa gestão atual do governo de Santa Catarina. Porque não adianta regulamentar ou mexer nesse código agora, sendo que a gente ainda não tem a resposta do que acontece no âmbito federal. O grande ponto-chave do Código Florestal, que passa no Senado, que passou agora, é de que os estados, nas áreas consolidadas, áreas rurais consolidadas, que ele descreve lá esse conceito, ou seja, onde já existe agricultura hoje, e que nessas áreas o Estado vai poder determinar as formas de intervenção. Ou seja, E foi isso que fez o Código Catarinense. Isso que o Código Catarinense fez, e essa ideia que o senador Luiz Henrique levou para dentro do Senado. Agora tem que ver se a Câmara vai manter isso aí, né? Que a princípio já veio essa construção, já vinha da Câmara,
Câmara, né? Sim. Passou no Senado com esse aperfeiçoamento. É a então, diversidade que temos num país continental como o Brasil, né? Cada estado tem suas particularidades, assim como nós vamos ter que fazer um belo estudo com relação a este tema aqui do ICMS, justamente porque no próprio estado existem municípios bastante diferenciados que têm que ser avaliados de maneira diferente. Muito bem. Vamos para o intervalo e daqui a pouco, no fechamento do programa, a gente vai discutir o seguinte: como está a discussão deste assunto na Assembleia Legislativa e a perspectiva que temos de encaminhamento, de votação e até de aprovação desta matéria. A gente vai para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Este é o Conversas Cruzadas, aqui na TV Com, discutindo o ICMS ecológico, que existe em 14 estados do Brasil e Santa Catarina está fora por enquanto. Hoje nós temos o estado de Santa Catarina como o único estado da região sul que não criou ainda o ICMS ecológico, que é uma espécie de premiação para aquele município que preserva o meio ambiente, que tem iniciativas voltadas para a preservação ambiental. Essa premiação se dá através do aumento do repasse do ICMS. É isso que a gente está discutindo hoje aqui. O que nós temos? O Estado, com uma comissão formada para estudar uma legislação sobre esse assunto, e temos também um projeto já de parlamentares, claro, na Assembleia Legislativa, tramitando, projeto que foi... ele altera a lei de setembro de 89, e esse projeto é da liderança da bancada do Partido dos Trabalhadores, assinado pelos deputados Dirceu Dresch, Jailson Lima, Volney Morastoni, Ana Paula Lima, Neudi Sareta, Luciane Carminati e o Padre Pedro, deputado Padre Pedro Baldissera. Então, assim nós estamos. Há um acompanhamento para saber da tramitação desse projeto, quer dizer, sem a vontade do governo, esse projeto, imagino que não tem por que caminhar ou não vai caminhar sem antes a conclusão do estudo da Secretaria, imagino, né? Há um acompanhamento, houve um acompanhamento nos outros projetos de lei também, que nós recebemos já desde o início do ano de 2011. Por isso, assim, é que formamos essa comissão técnica para essa avaliação. E esse é um dos projetos que está sendo analisado. Esse projeto foi enviado oficialmente para a SDS para avaliação, assim como os outros. Então, há um acompanhamento desse trâmite e nós temos, sim, que montar essa comissão técnica para uma avaliação precisa, para que a gente tenha, se houver a aprovação do ICMS ecológico no Estado, que a gente acredita que seja de extrema importância, mas que ele seja construído em conjunto, com uma equipe multidisciplinar. Isso é muito importante, vai ser, que todas as partes sejam escutadas. Pois essa comissão, ela é uma comissão técnica interna ou no início vai se buscar um contato com a sociedade? Nesse início ela é interna, né? Nós chamamos representantes de todas as diretorias dentro da secretaria para discutir. Sim. E agora, nessa segunda fase que vai ocorrer, nós vamos chamar as instituições que têm interesse nos projetos, como todas as presentes aqui, a Secretaria da Fazenda, a Secretaria do Planejamento. A gente precisa escutar a opinião, apresentar o que a SDS vai ter como projeto aí de lei, ou qual é a redação que a gente vai apresentar, e para que todos opinem e discutam, para que a gente construa em conjunto esse semestre do Estado. Ele é bastante abrangente, né? Envolve a classe produtiva, eu acho que a ideia é construir em conjunto, né? A gente não quer impor nada, ninguém vai, é isso e todo mundo tem que engolir goela abaixo. As pessoas têm que participar da discussão e trazer as suas ideias. E dentro disso que a Flávia está colocando, né, eu, enquanto empresário, representante aqui da classe empresarial, já me dou por satisfeito e feliz por um simples fato. Como antigamente não foi simplesmente jogado mais um ônus para cima da classe produtiva. Sim. Porque o que tínhamos de hábito e costume era simplesmente aumenta um imposto ali, pega essa grana e investe nesse projeto. Então, desta feita, está sendo remanejado, está sendo rediscutido e é assim que tem que se governar. Eu acho que não se governa mais por decretos, acho que temos que ser hoje mais politizados, democráticos e parceiros. Classe produtiva, o governo,
sociedade civil como um todo, porque realmente, como a Flávia falou, todos estão envolvidos. Se beneficia ou se prejudica a sociedade civil, se beneficia ou se prejudica a classe produtiva, se beneficia ou se prejudica o governo do Estado com relação ao desenvolvimento, arrecadação de tributos, recursos, enfim. Então, acho que é extremamente importante a discussão. E o que a gente mais espera, e parece-me que é o que está acontecendo, é que realmente haja, assim, democraticamente o debate. E eu acredito que sustentabilidade ela é construída, o conceito de sustentabilidade, a educação ambiental, fazer com que a sociedade entenda a importância desse tema é de forma conjunta. Se tu impuser para uma criança, olha, você tem que separar o teu lixo, não explicar para ela que porque a tartaruga lá no mar vai comer essa colinha e vai morrer, ela não vai fazer. Assim é com todo mundo. Nós temos que discutir em conjunto, explicar os motivos da importância de um projeto desse, fazer com que todos falem, ok, nós queremos abraçar a causa, nós todos temos comunhão com esse assunto, e aí sim a gente consegue fazer uma política de Estado que vai ficar para sempre vigorando. Agora, nessa área ambiental é um negócio interessante, né? Porque a gente volta, né? Parece que todos os grandes problemas do país, a gente volta à questão da educação. Eu me lembro que no último final de semana, no sábado pela manhã, na CBN Diário, eu entrevistava um diretor da CONCAP, que estava coordenando um mutirão de limpeza no canal da Barra da Lagoa, que é o único respiro da Lagoa da Conceição com o mar. E ele me dizia o seguinte, olha, nós retiramos porta de geladeira, nós retiramos fogão, quer dizer, aí vai esperar o quê também, né? Não dá para exigir um fiscal em cada esquina. Esse tipo de coisa não se resolve com fiscalização, é com educação, né? Mas isso, Renato, se encontra na beira das ruas por aí. Infelizmente, não há a conscientização por parte da população. Eu também sou defensor de que cada um tem que fazer sua parte, tá? Eu, em momento algum, vou me eximir enquanto empresário de fazer a minha parte. Não vou eu simplesmente pensar, porque eu pago meus impostos, eu tenho que esperar tudo do governo, não. Exato. Se cada um fizer a sua parte, eu costumo dizer o seguinte, se cada um arrumar e manter organizada a frente da sua casa ou da sua empresa, sobra pouco para o poder público realizar, e ele irá realizar. Porque a gente sabe que o próprio poder público está com um problema de infraestrutura também. Então temos que fazer a nossa parte, e isso a gente tem feito. Agora, é extremamente importante esse debate conjunto, a conscientização. Flávia falou muito bem quando disse que, se formos convencidos de que é importante, nós acataremos, nós faremos a nossa parte. Até porque também nós temos que nos considerar formadores de opinião e, de uma certa forma, líderes. Quer dizer, eu tenho lá meu grupo de empresários de onde eu participo, na FACISC, eu tenho a minha empresa, eu tenho meus fornecedores, eu tenho meus clientes, meus funcionários. Se eu fizer a minha parte, eu já estarei contribuindo com esse projeto, independente de recursos financeiros. Recursos financeiros é outra história. Aí é gestão financeira que vai ser feita entre os governantes. Agora, nós, se não fizermos a nossa parte, não há recursos financeiros que sustente qualquer projeto nesse sentido. Renato, a respeito da tramitação desse projeto, ele já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. E lembrar da Assembleia, lembrar também que esse não é um projeto pioneiro. Santa Catarina já propôs em outros momentos, em 2003 já tramitou também na Assembleia um projeto sobre ICMS ecológico. Então houveram já várias discussões, audiências públicas, estudos feitos pelo Banco Mundial a respeito desse assunto, e ainda deve passar por uma discussão também sobre se a própria Assembleia teria competência de propor um projeto de lei para alterar o regime de tributação da distribuição aos municípios, ou se é de competência exclusiva do Executivo, né? Há uma discussão jurídica em torno desse assunto, mas imagina-se agora que ele encerra o ano legislativo e que ele volte em 2012, né, tem um retorno para tramitar nas outras comissões. E aí a proposta que nós temos, que se ouviu da Assembleia, é que em 2012 serão feitos várias audiências públicas a respeito desse tema. Ok. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos hoje. Obrigada a você. No Conversas Cruzadas na TV Com, programa reprisa amanhã. O Conversas Cruzadas, quem decide e tem opinião, você sabe, assiste. Tchau!